Então conta-me lá, Rui, como é que te apareceu a ideia de fazer esta exposição baseada no The Wasteland do T.S. Eliot? É um poema que me interessa há muito tempo. Eu li-o a primeira vez em Inglaterra quando estava a estudar lá e fiquei fascinado com o poema. E depois, algum tempo atrás, voltei a ele, reli-o e resolvi copiá-lo à mão. Portanto, resultaram 25 folhas de papel com o poema todo ele manuscrito sobre uma grelha de grafite. E depois, portanto, peguei nessas 25 páginas, nessas 25 folhas e desenhei sobre elas, conforme ia lendo o poema, fui criando imagens, repetindo frases, introduzi algumas frases em português da tradução que tinha do poema em português e usei sempre barra de óleo, grafite, tinta de esmalte e carvão. E, portanto, foi basicamente tentar encontrar uma maneira de exprimir a minha relação com o poema, de exprimir a minha relação com o texto do T.S. Eliot. E resultou este conjunto que eu acho que muito coeso e muito coerente e que depois, portanto, veio essa ideia de fazermos uns prints a partir deles, não é? Então já agora explica-me o que é estes prints. Portanto, os prints são a reprodução de uma dimensão um pouco menor, não é? Cada print tem 36 por 25, salvo erro, feitos em jaco de tinta e que são mas quase um facsímile dos desenhos. E, portanto, é uma coleção, como cada coleção, há uma edição de 25, dentro de uma caixa, e cada caixa tem os 25 desenhos da série completa da Wasteland. Portanto, cobre a totalidade do trabalho. Ok. Já agora eu posso explicar que isto um desenho é vendido com a caixa. Portanto, cada pessoa compra um desenho, leva também uma caixa com os 25 desenhos assinados e numerados. Portanto, é uma série de 25, porque há 25 desenhos. E fica com a série toda, não é? Portanto, pode ter acesso à totalidade da série se comprando apenas um desenho. Claro. Diz-me uma coisa, que é, tu és escultor, essencialmente, apesar de teres vindo da pintura, e estes desenhos, eu estive a olhar para eles, eu gosto muito, como estava a dizer há bocadinho em off, deste trabalho, gosto mesmo muito, todos eles são surpreendentes, eu devia-me aflito para escolher os que usaria na divulgação, porque eram todos, pelo menos aos meus olhos, eram todos muito, muito bonitos e muito bem esgalhados. E queria que tu me dissesses, porque como tu trabalhas com espaço normalmente, e nestes trabalhos, nestes desenhos, aparece mais uma vez muito, não queria dizer arquitetura, mas tu trabalhas muito com o espaço nestes desenhos, obliterando, sugerindo, mais uma vez quase sem cor, e utilizando também texto. Como é que a espacialidade toda que existe nestes desenhos se relaciona com o The Wasteland, com o poema? O poema é um poema é um poema feito no início dos anos 20, tem agora 100 anos exatamente da publicação, e é um poema feito na ressaca da Grande Guerra, não é? A seguir à Primeira Guerra Mundial. E é um poema de fragmentos, de restos, de coisas destruídas. E, portanto, eu acho que o tipo de representações de espaços que eu faço, caixas, janelas, aberturas para outro sítio, coisas que se veem através de... Tudo isso tem que ver com esta constante fragmentação do poema do T.S. Eliot. Não só o poema em si mesmo descreve esse lado fragmentário do mundo do pós-guerra, como o poema é todo ele feito, ou em grande parte feito de citações. Ele tem partes em sânscrito, tem partes em latim, tem partes em alemão, tem partes em italiano e tem citações de muitas fontes obscuras e muito que eu não sei repetir, porque não conheço a esse ponto do poema. Mas, portanto, todo ele é uma coisa que vive de fragmentos, que vive de pedaços. Uma tentativa de juntar os pedaços e dar outra vez uma consistência a esses fragmentos.
E eu lembro perfeitamente, quando estava a estudar e o li, senti que representava muito bem a maneira como eu sentia o mundo. Essa ideia de que estamos num período em que as coisas estão todas explodidas, fragmentadas, e que era preciso voltar a tentar encontrar uma organicidade qualquer, uma maneira de lidar com uma realidade mais coesa. E esta maneira como eu os trabalhei, penso tem a ver com isso também. Portanto, aparecem buracos, aparecem aberturas, aparecem coisas que estão repetidas, tem muito este lado de palimpsesto, não é? Coisas que estão escritas umas sobre as outras, e tem também uma grande variedade de marcas gráficas, não é? Coisas escritas à mão, umas vezes muito intensas, depois há repetições, há zonas onde as palavras aparecem em inglês e em português ao mesmo tempo. Portanto, há toda essa variedade e esse aspecto das coisas estarem, de certa forma, a desfazer, que eu tentei, penso eu, agora olhando para trás e olhando para os desenhos acabados, tentei passar nos desenhos aquilo que me parecia que era mais, para mim, na minha leitura do poema, mais forte. É a primeira vez que tu fazes um trabalho baseado em coisas de literatura? É. Porque tu recorres várias vezes à história da arte, não é? Já fizeste vários trabalhos que tinham a ver com obras que foram feitas no passado. Em relação à literatura, é a primeira vez que isto acontece? Em relação à literatura, é a primeira vez que isso acontece e até agora a única. Agora nunca mais voltei a fazer nada deste tipo. Não quer dizer que não venha a fazer, mas para já é o único caso. Porque foi de facto um poema muito, muito, muito marcante na minha vida. Eu tinha uma relação com a poesia muito pontual, nunca fui um grande leitor de poesia, li alguns poetas que me interessaram muito, Pessoa, o Sá Carneiro, assim, alguns poetas na minha juventude me interessaram muito, depois alguns poetas que descobri em Inglaterra, como o T.S. Eliot, como Wallace Stevens, como, enfim, poetas do início do modernismo da poesia, depois alguns franceses, como o Francis Ponge também, mas o Wasteland foi talvez assim, o poema que eu me lembro de ter lido que me deixou completamente siderado. Fiquei completamente apanhado com aquele poema durante muito tempo. E depois esqueci-o durante uma série de anos e já não sei a que propósito voltei a ele, aquelas coisas, se calhar estava a ver a biblioteca, voltei a encontrar o livro, voltei a lê-lo e voltei a ficar outra vez muito impressionado e, portanto, e esse primeiro impulso foi de repetir, de copiar, não é? Que é uma coisa que eu também não costumo fazer, não é? Pegar em papel e copiar o poema todo. Tive ali vários dias a copiar, até depois ter o poema todo copiado e poder começar a trabalhar sobre ele. Diz-me uma coisa, a poesia e as artes visuais, as artes plásticas, parecem ter, pelo menos na minha cabeça, alguma coisa a ver, porque parece que são as mais experimentais, são as que arriscam mais, são às vezes menos narrativas em termos clássicos, porque o cinema, a literatura, a ópera, o teatro, parecem ser artes, as pessoas dessas artes, se tiverem a ouvir isto, vão matar, mas parecem de alguma maneira mais agarradas à academia, mais agarradas a cânones onde foram desenvolvidas. Foste tu que me disseste uma coisa que eu costumo referir imenso, que as artes plásticas talvez a arte mais radical, nem que seja por motivos económicos, porque não é muito caro de fazer e, portanto, o nível de risco que se pode assumir é muito maior do que quando está a fazer cinema ou quando está a fazer ópera, ou está a fazer até teatro. E que muitas das pessoas dessas artes, e a gente sabe que isto é verdade, até da arquitetura, utilizam as artes plásticas para vir buscar coisas que são mais fora da caixa e que depois acabam por introduzir. Temos, como é que se chama o arquiteto que fez o Guggenheim Gehry. O Frank Gehry. O Frank Gehry, pronto, a gente sabe que ele era amigo do Richard Serra e há as conversas entre eles. O Richard Serra goza muito com
com ele e diz que o que ele faz não é arte coisa nenhuma, que é funcional, por aí fora. Tu, como é que tu vês isto que eu estou a dizer? Eu acho que talvez o desenho, nesse aspecto, o desenho ainda mais se aproxima da poesia nesse lado desprendido, ou seja, a pessoa pega num papel e em 2 ou 3 meios riscadores e pode arriscar tudo o que quiser, porque se não correr bem vai para o lixo e pronto, não é muito grave. Cada folha de papel tem um custo relativamente quase que não conta. E a poesia também. Um poeta pode estar a trabalhar a vida toda num quarto com uma resma de papel A4 e um lápis ou uma caneta e pode fazer o que quer com a linguagem. Portanto, eu acho que nesse aspecto há essa relação. Portanto, ambos são meios muito versáteis e muito livres e que permitem um grande grau de audácia, se quiser. Mas depois a coisa transforma-se um bocadinho em relação à pintura, já se torna um bocadinho mais comprometido, e depois em relação à escultura, não é? Não é por acaso que a escultura avançou muito menos rapidamente no início do século XX do que a pintura, porque a escultura é à partida mais pesada, exige investimentos maiores, materiais, tradicionalmente exigia oficinas complicadas, com mais pessoas a trabalhar, com muitos apoios, etc. E estava mais ligado ao lado funcional, como tu estavas a falar há pouco da arquitetura, não é? De cumprir um programa, de ser um monumento de alguma coisa, ou decorar um edifício, ou qualquer coisa. Portanto, é esse lado aplicado da escultura que não existia de uma forma tão clara na pintura e no desenho ainda menos, não é? O desenho só se começou a colecionar desenho a partir do século XVI, quando começaram a haver colecionadores de desenho. Até aí os desenhos eram coisas puramente privadas dos artistas e que serviam para preparar as pinturas e as esculturas, serviam para ensinar, serviam para mostrar aos aprendizes como é que se desenhava, como é que se fazia, mas não eram coisas que se mostrassem, que se expusessem. Só exposições de desenho propriamente, só para aí, a partir do século XVII ou XVIII é que começaram a ser mostrados assim em público desenhos. Portanto, tem esse lado privado, esse lado muito versátil e que permite um grande grau de experimentação. Portanto, eu sempre, há muitos anos que uso o desenho dessa forma, não é? Tentar, muitas vezes, relacionar o desenho com a escultura, experimentar no desenho questões que eu estou a trabalhar na escultura ao mesmo tempo e que às vezes demoram mais tempo e às vezes exigem o tal investimento em termos de materiais e de tempo, e que no desenho posso fazer isso de uma forma mais expedita e mais rápida e, portanto, muitas vezes vou oscilando entre o trabalho na escultura e o trabalho em desenho, passando por temas muito semelhantes. Aliás, as esculturas e os desenhos que eu vou expor no dia 17 aqui, também na tua galeria, têm uma relação, apesar de terem sido feitos algum tempo depois destes desenhos, têm de alguma forma uma relação com eles, neste lado fragmentário. Portanto, a exposição vai se chamar mesmo Fragmentos, e têm também, tanto as esculturas como os desenhos, são constituídos por bocados de coisas que criam, ou tentam criar, uma unidade sem nunca conseguir completamente, não é? É sempre uma espécie de, como dizia o Beckett, é falhar e depois tentar falhar melhor a seguir e tentar falhar melhor a seguir. Portanto, há sempre esta impossibilidade, esta noção de que nunca se vai conseguir fazer exatamente aquilo que se pretende, mas ir tentando, por tentativa e erro, chegar um bocadinho mais longe. Ok, portanto a exposição é na próxima sexta-feira, dia 3 de junho, entre as 5 da tarde e as 9 da noite, aqui na Galeria Miguel Navinho. Apareçam. Exatamente.